Olá, boa noite. Segunda-feira, 15 de fevereiro. Veja agora os destaques de hoje no segunda edição. Prefeitura de Gramado muda regras para evitar a proliferação da variante da Covid-19. Eventos, shows, missas e até as aulas estão suspensas na cidade. A gente explica o porquê tanta preocupação com esta mutação que vem de Manaus. E a Secretaria de Saúde de Porto Alegre vai ampliar a vacinação para os idosos. Você vai saber quem pode se vacinar e ainda onde os postos estarão abertos no feriado. No Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil, nós temos um alerta. A pandemia está atrapalhando o diagnóstico e o tratamento desse tipo de doença. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. A confirmação da primeira morte provocada pela variante de Manaus do coronavírus aqui em Gramado colocou a prefeitura do município e o governo do estado em alerta. Medidas já estão sendo tomadas para evitar que o vírus se espalhe. O repórter Guilherme Fadanelli tem outros detalhes sobre este caso e vai nos contar agora, não é mesmo, Fadanelli? Olá, boa noite. Oi, André, boa noite. A Prefeitura de Gramado publicou agora à tarde um novo decreto que entra em vigor a partir de quarta-feira. Entre as medidas está a suspensão da realização de eventos, shows, atividades esportivas, além de missas e cultos. O retorno do ano letivo nas escolas será adiado. As cirurgias eletivas no Hospital Arcanjo São Miguel ficam suspensas, já que a ocupação de leitos de UTI está em 100%. Parques e museus poderão funcionar com apenas 40% de lotação. Já hotéis, bares, lojas e supermercados com 50%. A Prefeitura também recomenda à população suspender viagens para fora do município e visitas a idosos e doentes crônicos. Esse novo decreto tem validade inicial até o dia 28 de fevereiro. Todas essas medidas estão sendo colocadas em prática depois da confirmação de que a variante do coronavírus, identificada em Manaus, foi a causa da morte de um idoso que vivia em Gramado. De acordo com familiares, ele estava isolado em uma chácara e não viajou para o Amazonas. E esse fato em especial acende o alerta entre as autoridades de saúde do estado. Tudo leva a crer que uma pessoa que reside em Gramado, que não teve viagens, muito provavelmente há indícios de que houve uma transmissão ali naquela região, provavelmente a partir de pessoas que se deslocaram de outros estados. A gente vai detectar variantes muito mais pelo sequenciamento genético, que vem sendo realizado em redes de pesquisa e também pela Secretaria de Saúde do Estado, que inclusive já detectou aí a variante P1. Então, é um exame que vai além do exame de PCR, por exemplo, que a gente faz rotineiramente. Agora a dúvida, né, Guilherme Fadanelli, se sabe se foi feito, né, algum rastreamento para descobrir como que o vírus chegou até a Serra Gaúcha? Olha, André, registros apontaram que Gramado recebeu turistas de Manaus nos meses de dezembro e janeiro. Um rastreamento está sendo feito para descobrir como o idoso foi infectado. Inicialmente, são 16 pessoas monitoradas entre familiares e funcionários desse idoso. A maior preocupação dos órgãos de saúde, André, é que esse vírus se espalhe para outras cidades, já que se sabe que ele é mais contagioso. E não é só por isso que a situação na região das Hortênsias é preocupante, viu? O asilo de Canela, que nós mostramos na última semana aqui no segunda edição, já registrou 4 mortes e 38 casos positivos entre residentes e funcionários, André. Lembrando, né, Fadanelli, que essas restrições em Gramado, elas vão ter agora efeito, de fato, daqui a 2 semanas. Então, o que a gente fica preocupado, né, com o que aconteceu nos últimos dias, né, enquanto que esse vírus poderia, né, estar circulando, e isso era uma previsão que já se fazia também, não é verdade? Exatamente. Olha, André, uma outra coisa bem importante. Eu estive em Gramado no sábado para fazer as imagens lá da região e muita gente ainda sem máscara, muita circulação de pessoas. Então, como tu disse, a gente pode ter um reflexo aí nas próximas semanas. Lembrando que familiares deste idoso que morreu também estão sendo monitorados para descobrir como que ele de fato pegou, porque pode ter pego mesmo não saindo de casa, né? Mas ter pego durante uma visita a algum funcionário dele. Então, tudo isso está sendo monitorado
monitorado, está sendo acompanhado para que se tenha aí alguma indicação do que aconteceu e de como ele contraiu esse vírus e praticamente não saía de casa. Obrigado, Guilherme Fadanelli. Muito bem. Para muita gente, olha, parece que nós não estamos nem em meio a uma pandemia. É ou não é verdade? No litoral gaúcho, de sexta-feira até hoje, a Brigada Militar ela teve que acabar com 74 casos de aglomeração. A gente vai conversar ao vivo agora com a Luciane Coman, né, para saber o que aconteceu aí com esses foliões, o que acontece com os foliões. Luciane Coman, boa noite. Boa noite, André. Pois é, o que acontece? Olha, ninguém sabe. O que se sabe é que eles não estão ligando para a pandemia, vão para a rua e se aglomeram. E em Imbé, uma multidão se reuniu ali na região da Guarda e aí as autoridades policiais foram chamadas e interviram para evitar a baderna e também o som alto. Mas olha, mesmo assim, viu, André, ainda foi um pouquinho menos que no fim do ano. E em Capão da Canoa, o público se aglomerou mais uma vez já pela tarde, assim como sábado, na sexta, de noite, virou aquela confusão, mesmo com os quiosques fechados, porque o pessoal leva a bebida, leva a caixa de som e faz a farra ali na faixa de areia. A fiscalização também foi chamada. Aqui em Porto Alegre, André, a Guarda Municipal interveio pelo menos em 8 casos, né, onde houve denúncia, porque a gente sabe que teve muito mais festas clandestinas. Na madrugada de domingo, por exemplo, uma lancha com som alto ficou ali pertinho da orla Moacir Scliar, ali na orla do Guaíba, e aí juntou uma multidão de jovens que estavam ali dançando como se não houvesse o amanhã. Guarda Municipal, Capitania dos Portos foram até o local, a lancha acabou fugindo, não foi localizada. E o público, como a gente vê nessas imagens, acabou então se dispersando durante a madrugada. André. E a Secretaria de Saúde aqui de Porto Alegre vai ampliar a vacinação para idosos na faixa dos 83 aos 84 anos. Para se vacinar, lembrem-se, é preciso levar documento de identidade com foto e comprovante de residência. Somente quem mora na capital vai poder se imunizar. Confira então na reportagem. Dona Maria, 97 anos, queria saber por que se vacinar? Porque ela tem que se imunizar, porque aí ela não vai poder sair, fazer as atividades que ela gosta de fazer com a família, ir na igreja, com as amigas da mesma idade. E assim vai chegando mais um, mais outro, e a vacinação de idosos com mais de 85 anos superou os 90% do público estimado em 14.728 pessoas na capital. Como a vacinação atingiu seus objetivos até aqui, a Secretaria de Saúde ampliou a partir desta terça-feira a imunização para quem tem 83 e 84 anos. A expectativa é vacinar cerca de 7 mil pessoas. 9 unidades básicas de saúde vão oferecer o serviço das 8 da manhã às 5 da tarde. No feriado, a unidade Santa Cecília não vai estar aberta. Mas é possível se vacinar também pelo sistema drive-thru, num hipermercado da Zona Norte. Nós estamos agora com vacinas para essa semana. Na semana que vem, nós precisamos do novo aporte para conseguir continuar o processo de vacinação. O Estado informou ao município que deve receber mais 300 mil doses na semana que vem. Agora, é importante ressaltar que nós temos vacina para fazer a segunda dose. Seu João, 84 anos, estava ansioso pela imunização. Veio antes da hora, mas não perdeu o bom humor. Frustradíssimo. Vai ter que voltar amanhã. Vou ter que voltar amanhã. Essa é a boa notícia. Espero não te encontrar aqui. Tchau para vocês. Um abraço. Olha só, uma informação que é muito importante para quem for buscar a vacina amanhã, tá? Principalmente fora de Porto Alegre, porque muitos municípios não devem vacinar amanhã. Então é importante o familiar do idoso, o próprio idoso que tiver condições, entre em contato, entre na página oficial da Prefeitura, da Secretaria da Saúde, ou tenta fazer uma ligação, mas é importante ligar, porque, como eu disse, nem todos vão estar oferecendo a vacina. Outra informação importante que aconteceu aqui em Porto Alegre, tem muita gente recebendo mensagens falsas, fake news, a respeito da idade de vacinação. Já a partir
partir dos 70. Não, tem que seguir o calendário aí da sua cidade. No caso de Porto Alegre, a partir então amanhã a partir dos 83 anos, 83, 84 já era a partir de 85. Então é isso, tem que ficar ligado com essas duas questões, saber se vai estar atendendo, se vão estar vacinando amanhã e mais, conferir a idade que o seu município está fazendo a vacinação. Muito bem, agora nós vamos mudar de assunto. Nós vamos falar de uma tragédia que aconteceu no litoral, porque foi enterrado no início da tarde de hoje, aquele menino que morreu numa explosão no sábado de manhã lá no Imbé. A Luciane Coman traz pra gente um detalhe sobre a investigação, né, o que deve ter provocado a explosão nesse quiosque, não é mesmo, Lu? Olha, André, segundo a perícia, viu um problema na instalação de gás, acabou provocando uma explosão na fritadeira. E 6 pessoas estavam trabalhando no local no momento desse acidente. Lembrando que a tragédia aconteceu no sábado pela manhã e os pais levaram o menino Derek, né, de 11 anos, para o quiosque para ele não ficar sozinho em casa. E aí ele ficou dormindo, porque era cedo, numa espécie de sótão ali do quiosque, enquanto os pais começavam os trabalhos do dia. E aí aconteceu essa terrível explosão. Segundo a prefeitura, viu, o quiosque ele tinha alvará de funcionamento e cumpria todas as exigências, mas a polícia agora vai pedir aí uma vistoria de todos os quiosques para ver como é que eles estão, para evitar, né, que aconteça algo assim novamente. E a nossa equipe, André, conversou com o Corpo de Bombeiros para saber como evitar que esse tipo de acidente aconteça. Vamos ouvir. Jamais jogar água nessa fritadeira, mas sim procurar apagar esse incêndio com tamponamento, seja botando a tampa da fritadeira ou com um cobertor, uma toalha úmida, procurar cobrir esse incêndio. No caso de fritadeira a gás, né, procurar controlar, evitar que esse gás fique muito próximo, porque o respingo pode ocasionar um incêndio na mangueira, na válvula do gás. Cuidar, caso de vazamento de gás, cuidar se a mangueira está na validade, que não haja conexões de emendas de mangueira para evitar vazamento. Jamais virar na horizontal o botijão, ele deve ficar na posição vertical, certo? E por fim, que ele esteja em local arejado, né, mas protegido esse botijão de gás. Muito bem, e o carnaval está sendo todo vermelho, pelo menos no futebol gaúcho. O Inter está ainda mais próximo do tetracampeonato brasileiro. Entre uma notícia ruim e uma boa, qual você prefere primeiro? Vamos começar com a ruim, para pelo menos terminar numa boa. O Grêmio... o Grêmio. A derrota para o São Paulo foi de novo no segundo tempo. E eu digo de novo por causa disso. Dos 39 gols sofridos pelo Grêmio no Brasileirão, 26 foram no segundo tempo. Destes 26, 15 rolaram nos 20 minutos finais. Tá faltando fôlego, será? Eu nem deveria divulgar essas coisas, né? Mas eu vou divulgar. Terça-feira a gente tem um treino e à tarde eu vou me reunir com o grupo. Nós vamos conversar, trocar umas ideias. O torcedor pode ficar tranquilo. Agora o Grêmio vai se preparar. O torcedor pode ficar tranquilo que vai ser outro Grêmio na final. Pode ter certeza. Se o carnaval gremista minguou, o carnaval colorado foi pleno no Rio de Janeiro. Ok, teve polêmica nos 2-0 sobre o Vasco. O sistema de árbitro de vídeo não funcionou para dizer se o Rodrigo Dourado estava ou não impedido. E ainda teve esse pênalti duvidoso, para dizer o mínimo, para o Vasco, que depois foi desperdiçado. Eu sou obrigado, né, como presidente de uma instituição como Internacional, a vir aqui falar em nome da direção, em nome de todos os colorados, em nome do grupo de atletas, em nome da nossa comissão técnica, que não aceita um trabalho de um ano inteiro ser colocado em xeque, em dúvida, por um erro desta natureza. Mas ok, o Inter ganhou e para o samba ser completo, domingo que vem, pode festejar o Tetra Brasileiro antecipado. Basta vencer o Flamengo, de novo no Rio. Eu sei que domingo agora só pode o campeonato acabar se for para nós. Né? É a única maneira que acaba. Dependendo do resultado que acontecer, vamos levar para o último jogo. Mas nós não vamos procurar fazer nossa partida. O abre alas que o Inter está passando, rumo ao Tetra nessa avenida, depois de muito tempo. E você vai ver a seguir, no Dia Internacional do Combate ao Câncer Infantil, a gente te explica como a pandemia afeta o diagnóstico e tratamento dos pacientes, como a pequena Pietra. E também
Você vai saber por que o Rio Grande do Sul teve vários registros de nuvem funil e tornados. Será que tem risco da ocorrência de novos fenômenos ou de estragos? Já já eu te explico. Fique agora com um recado dos nossos amigos da Solução Financeira. Olha essa dica imperdível, você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, faça uma conta rápida. Multiplique a quantidade de parcelas do seu financiamento pelo valor de cada parcela. Agora some o valor que você deu de entrada. Eu tenho certeza que o valor que você obteve aí é praticamente o dobro do valor real do seu veículo. Isso significa que você está pagando por juros abusivos. Mas não se desespere, a Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e vai te ajudar a se livrar dessa dívida. Tudo que você precisa fazer é enviar uma foto do seu carnê de financiamento para o número 98324-5480. Você receberá uma análise gratuita e seu desconto pode chegar em até 70% e é garantido em contrato. A Solução Financeira fica na Avenida Benjamin Constant, 1170. Se preferir, pode solicitar sua análise prévia e gratuita pelo WhatsApp no 98324-5480. Solução Financeira, a solução que você precisa. É isso aí. E olha só, no Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil, nós temos um alerta. A pandemia está atrapalhando o diagnóstico da doença. Vejam só. Oi, eu me chamo Julieta, tenho 7 anos, eu tenho tumor de Wilms. Eu sou a Sueli e eu sou a mãe da Pietra. Personagens de uma história e tanto. Cada tombo da Pietra é motivo de comemoração, depois de um diagnóstico terrível. Há 6 meses, ela se trata contra um câncer no sistema renal. Este é um calendário comum, daqueles que você tem em casa. Mas na vida de quem faz tratamento contra o câncer, cada dia tem um significado diferente, de superação. Imagina então, no caso das crianças. O Instituto do Câncer Infantil, em Porto Alegre, recebe pacientes há 30 anos. Reflete a realidade de uma doença que é responsável por 7% das mortes entre crianças e adolescentes, de 1 a 19 anos. Não bastasse isso, agora tem um vírus para atrapalhar. A pandemia ela trouxe algumas particularidades. Dentro do câncer infantil, nós percebemos, tanto aqui em Porto Alegre como em outros centros, um atraso pela busca da assistência médica. Os especialistas alertam, fique atento a sintomas como dores de cabeça, nos membros e até no cansaço persistente. Diagnóstico precoce é fundamental. E desistir não faz parte do vocabulário destes pequenos, grandes guerreiros. Muitas vezes nos perguntamos de onde tiram tantas forças, tanto as crianças quanto os familiares, não é? Então é algo assim que realmente serve até de lição para a gente. Bom, Lu, tá dado o recado, é importante isso, né? Uma das consequências da pandemia que a gente falava lá no início da pandemia, ou seja, praticamente um ano atrás, né, Lu? Era justamente uma das consequências essa, as pessoas iam ficar com medo de sair de casa, medo de se aproximar, de ir até um hospital. Agora é importante isso, a atenção, porque tem coisas que não esperam, Lu. A doença é uma delas, na verdade. Pois é, e não pode parar o tratamento, não dá para deixar de procurar ajuda, socorro médico, atendimento médico, né? Ao mínimo sintoma tem que ir atrás. A gente não pode deixar que essa doença como o câncer, né, continue fazendo tantas vítimas, né, André? Então fica dado o recado, as pessoas fiquem atentas e não é só no caso de crianças, não, de todas as faixas etárias. Muitas. E tudo, né, André? Tudo com relação também a câncer de mama, pessoas que têm problemas no coração. Fica dado então essa dica, portanto, para que todos tenham muita atenção, porque é um período que tu deixa de fazer um diagnóstico, né, Lu? Aí pode ser tarde demais. Bom, gente, olha só, para quem está na região sul do estado, atenção, lá perto da Lagoa dos Patos, tem que ficar de olho. Mas o que é isso? Que imagem é esta? Que susto, parece um filme. Já pensou, hein? Isso é onde? Parece aqueles filmes americanos, né? Que é isso, Lu? Pois é, André, vários tornados foram registrados ali na região da Lagoa dos Patos do fim de semana, viu? E ó, tornado sobre a água a gente chama de tromba d'água. Tornado sobre a terra é o tornado
tornado. Na verdade, é só uma questão de nomenclatura. E olha, foram vários fenômenos, inclusive ao mesmo tempo. A gente tem umas fotos, inclusive, que mostram, olha só, 2 tornados simultâneos no interior de Mostardas. Na mesma localidade foram vistas muitas nuvens, múltiplas nuvens funil. Nossa. Ao mesmo tempo no céu. A nuvem funil é quando o tornado ainda não tocou o solo. São fenômenos até comuns no verão, mas não ao mesmo tempo, né, André? E olha, assim como esses fenômenos estão ocorrendo, a Meteo-Sul diz que tem muito a ver com o ar quente, o úmido, né, e também a pressão muito baixa. E mais um detalhe, a gente tem uma depressão profunda na costa gaúcha que pode virar uma tempestade tropical, André. Ficaremos de olho, né, Lu? Desejando a todos uma excelente noite. Voltamos amanhã às 11h40. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.